Vou me apresentar aqui para os irmãos que ainda não me conhecem. Muita gente eu conheço aqui só pelos contatos, né? Meu nome é Carlos Demontier, sou pastor da Igreja Apostólica Boas Novas ali na Bela Vista. E eu estou como coordenador da Every Home for Christ aqui em Fortaleza e faço parte da equipe de coordenadores do estado do Ceará. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar essa experiência que nós estamos tendo e praticando lá na nossa igreja, no nosso ministério. E eu estava conversando com um dos pastores antes de subir aqui, da emoção dele, visualizando tudo isso acontecendo na sua igreja. Pode visualizar, porque eu comecei na nossa igreja, a gente está realmente impactado com a simplicidade e realmente, irmãos, a disponibilidade, o trabalho que a Every Home oferece para as igrejas de materiais e capacitação é algo assim inacreditável, né, para algumas pessoas, mas é real. Só que isso exige parcerias, exige compromisso, responsabilidade. E eu sei que vocês estão aqui por causa desse compromisso, por causa dessa responsabilidade. Amém? Então vamos orar. Curve suas cabeças e seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa tarde, nos dê, renove as nossas forças também. Pai, muito obrigado. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós te adoramos, Senhor, te glorificamos. Que seja uma tarde de renovo, uma tarde de conhecimento, de unção de Deus sobre a nossa vida. Que o poder do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre nós, nos dando habilidade, nos dando conhecimento, nos dando direção, renovando as energias dos teus servos, a minha energia, e que possamos caminhar, Senhor, na tua palavra e aprender da tua palavra para a glória e louvor do teu nome. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos começar iniciar o nosso treinamento no segundo passo da trilha de alcance. O pastor Fábio falou do projeto Filipe 1, que era para o encerramento, mas eu me atrasei um pouco e almocei tarde, foi uma correria, então a gente vai iniciar o nosso treinamento. Você abre aí na sua apostila Evangelismo Intencional, essa linda apostila aqui, ó, Evangelismo Intencional, e você vai para a sua página 10 do seu manual, e a gente vai estudar isso aqui, ó, o evangelismo e o problema. Eu quero começar com uma frase do grande missionário Oswald Smith, do livro Evangelizamos o Mundo, Lemas Missionários. E essa frase diz assim: eu apanhei tanto no treinamento, vou bater também, viu? Vou apanhar sozinho não. Sou nem besta. 56 anos, vivo apanhando, agora vou apanhar. Dividir as cargas, não é não? Começa com essa lapada aí do grande missionário. Tem esse livro, Cartas Missionárias, tremendo, mas destacamos aqui. Se não há bastante em nossa religião que nos impulsione a compartilhar dela com todo mundo, essa religião está condenada desde antes. É a verdade. Não tem, a gente viu na trilha de alcance que o primeiro passo da trilha de alcance é a oração. Porque a oração remove os obstáculos. Sem oração não existe evangelismo. Sem evangelismo não existe. Por que as pessoas não estão sendo discipuladas? Porque elas não estão sendo ganhas. E por que uma das razões, e é das principais, porque a igreja não está evangelizando? Porque a igreja não está orando. E quando nós falamos, o pastor falou de oração, foi bem claro, ele falou de oração no sentido intencional. E mostrou vários textos e princípios de Jesus orando pelos discípulos. E orando também pelos perdidos. Não é verdade? Então nós precisamos ser intencionais na oração e também ser intencionais no evangelismo. Nós vamos ter aqui uma enxurrada de textos para mostrar o problema relacionado ao evangelismo. Começamos aí com Efésios, capítulo 2, versículo 1. Esses versículos mostram o problema da humanidade. São versículos, já tiveram
Nós estamos recebendo até agora tantas informações e ferramentas para evangelizar, não é verdade? Várias estratégias e métodos. E aqui você vai receber vários versículos, se você tiver, se não agora, mas em casa você pode transferir para a sua Bíblia e marcar com canetas de várias cores, porque você pode, na sua Bíblia, diretamente com ela, também evangelizar usando esses textos. E aí, desculpa aí, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui na versão fácil de ler, né? Que só 2 pessoas ganham essa Bíblia. Os pastores são agraciados, que a gente dá de presente quando a gente gosta do pastor, a gente dá de presente. E a gente dá também quando você começar o evangelho. Cadê o evangelho de João? O segundo evangelho de João, Boas Novas, levanta aí. Quando você começar, depois de sair daqui e evangelizar uma pessoa, aí você liga lá para casa. O pastor Fábio não falou isso, mas você não tem que gastar com os correios, porque todo o material vai lá para minha casa na Bela Vista. Tem um depósito lá, certo? E se você disser, pastor, não tenho condições de ir lá buscar, eu vou deixar, só você colocar o combustível. Porque nós somos voluntários, entendeu? E olha, eu vou quebrar uma regra aqui, e também tenho que ter um cafezinho para mim também. Tá certo? Né, amor? Dono do ratão, 2 coisas já. Não, brincadeira, eu vou deixar lá com todo amor, se Deus assim permitir, né? E aí você começa o estudo no Evangelho de João, e o que acontece? A pessoa precisa de quê para estudar a Bíblia? Para estudar Bíblia. E a gente dá uma Bíblia para cada pessoa que você vai evangelizar. Cada pessoa vai receber uma Bíblia. Amém? Por isso, depois daqui, nós vamos fazer agendamentos na sua igreja e vamos pegar nomes, porque a gente vai precisar acompanhar esse trabalho. Ok? E aí depois o pastor Fábio vai me enviar o material e eu vou falar mais sobre isso no final. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, e ele vos deu vida, preenche aí, estando vós mortos, outra palavra para você preencher. Página 10. Eu estou pulando até a página 9, que o pastor Fábio, são assuntos introdutórios que tem em todos os seminários. A gente já começa aqui na página 10. Aula 1, tá bom? O evangelismo, problema. Ele vos deu vida, você completa, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. As 2 palavras, vida e mortos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mais outro versículo. E eu gosto demais desse texto, né? Eu sou apaixonado por esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Cada glória eu fico animado, viu? Olha que coisa maravilhosa, um monte de título que nós temos aqui. Cara, eu sou geração eleita. Eu sou o quê? Sacerdócio real. O que mais? Nação santa. A igreja é nação santa. É linda esse último aqui. Povo exclusivo de Deus. Agora, esse título não presta para nada. Se a gente não olhar a segunda parte do versículo. Nós não recebemos esse título para ficar bonitinho, para enfeitar. Só tem direito a exercer esses títulos aqueles que anunciam as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa testemunhar do Evangelho. Você precisa obedecer o ID de Jesus. Amém? Para que você tenha legalidade de usar esses títulos, para que eles sejam realmente legais na sua vida. Então não é uma coisa só bonitinha. Mateus capítulo 15, verso 19, a palavra aí é trevas, eu não gosto, mas essa é a palavra. Mateus 15, 19 diz assim, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, preenche aí pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui é o retrato da sociedade, não é verdade? A sociedade sem Deus, está aqui o retrato. Ok? Existe uma diferença entre estar morto e estar vivo. O morto, ele vive em trevas, ele segue os seus maus pensamentos. Já o vivo,
ele vive na luz e a sua vida é dirigida por Deus. A gente precisa entender essa relação, essa diferença. Também ele vai de mal a pior. O morto espiritualmente, ele não só vai mal, não, ele vai de mal a pior. Tá certo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. Bota aí. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afasta-te também desses. É de mal a pior. Eu peguei o Uber para vir para cá, lá de São João, e eu fui... O motorista do aplicativo pediu para ser evangelizado. Não queria evangelizar. Ele pediu. Começou a fazer perguntas e começou a falar sobre filosofia. Difícil ser evangelizado um filósofo, né? Motorista de Uber. O cara sabia tudo. E Deus me dando sabedoria, eu evangelizando. Terminou assim o contato. Saí, bati o nome dele assim, abençoei. Ele disse: pega o meu número e liga para a gente conversar mais. Amém? Nós não podemos fazer pintar um quadro bonito da sociedade. Esse pecador é pecador. Pecador é pecador mesmo. A sociedade é essa, é tudo isso aqui, prostituída, gananciosa, presunçosa. A gente não pode ficar, sabe, escandalizado com a sociedade. A gente fica triste, decepcionado com os crentes fazendo isso, não é verdade? Mas a sociedade, esse é o quadro, é de mal a pior, não tem como a gente mudar essa realidade. João 3,16, nós temos aqui a resposta para isso, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, palavra pereça, porque é isso, tem a ver com morte, mas tem a vida eterna. Então o problema do homem é o pecado. É esse o problema do homem. Pode dizer que a fome é um problema social, mas o problema real do homem não é a fome, não é o problema da educação, não é o dinheiro, não é... O problema do homem é o pecado. Esse é o problema da humanidade. Pode usar outros nomes, mas essa é a realidade. E graças a Deus a igreja tem a cura para esse problema, para essa doença. Amém? Então, porque o pecado ele afasta o homem de Deus, arruína toda a vida desse homem, da humanidade. E esse afastamento de Deus, ele gera um estado atual do mundo. É isso que a Bíblia diz, que o mundo jaz. Não fique admirado com isso, porque é a realidade. Tá certo? Na página 11 do seu manual, tem aí umas perguntinhas que eu queria que vocês tentassem responder rapidamente para a gente ganhar tempo. Primeiro, todos os versículos que eu apresentei até agora tem uma ligação, uma correspondência. Vocês dá para identificar qual é a ligação em apenas com uma única palavra? Pecado. Pronto. Coloque aí, pecado. Desde quando essa palavra tem causado problema? Para ser exato, desde Gênesis capítulo 3. Então não é novidade não que a gente está tratando, né? Desde Gênesis capítulo 3. Outra pergunta: a sociedade atual já conseguiu resolver esse problema? Não. Então, eu queria só concluir essa parte dizendo o seguinte: que todas as pessoas se encontram afastadas de Deus e aprisionadas no pecado. Por isso que o motivo pelo qual evangelizamos é espiritual. Amém? Essa razão da abordagem, do ID, é uma questão espiritual. Essa doença, o pecado, ela só resolve mesmo com a cura através do Santo Evangelho, da pregação do Santo Evangelho. Vamos para a página 12, efeitos do problema, aula 2. A sociedade atual não, né? Página 2, a gente vai ver aqui 4 efeitos que o pecado tem causado nas pessoas. O primeiro deles é a separação de Deus, está lá em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Bota aí, alcançam, não alcançam.
É importante você compreender isso para entender. Porque às vezes a gente diz, não, a pessoa é uma boa pessoa. Fulano está uma boa pessoa, mas ela está separada de Deus. Independente se ela é uma boa pessoa ou não, ela está separada de Deus. A gente não evangeliza, não é só pessoas à margem, né, que são aprofundadas no pecado, são pervertidas. Pessoas sem Deus, elas são afastadas, elas são pecadoras. Né, meu pastor? Que bom lhe ver aqui, ó. Pastor Viana, os irmãos aí, todos. Vamos lá. E segundo efeito que o pecado causa é a morte eterna. Aí é uma questão a se preocupar. Porque nossa sociedade ela é muito materialista e isso afeta a igreja. As pessoas pensam muito no sucesso presente, nos projetos presentes e esquecem que nós temos uma eternidade. E precisamos entender bem isso para pregar o evangelho, precisamos entender o valor da eternidade. Eu estava até brincando, porque eu não sei se vocês ouviram uma reportagem dessa, eu assisti essa reportagem na TV, em que uma irmã, foi na internet, e uma irmã estava dando testemunho em umas igrejas grandes aí, e o pastor pediu para ela contar uma bênção, e ela disse, meus pecados foram perdoados, eu fui salva. E o pastor disse, não, eu quero que você conte uma bênção. Ela disse, mas pastor, a bênção é que meus pecados foram perdoados, eu fui salvo. Mas irmã, não é uma bênção que eu quero que você conte. Ele queria que ela contasse, né? Uma cura, um milagre, porque para muita gente, salvação, vida eterna não é bênção. E é a principal bênção, é saber que um dia a pessoa vai sair dessa vida e vai morar eternamente nos braços do Pai. E vamos reinar com Cristo. Amém? É uma mensagem que o Evangelho ele convence as pessoas se a gente apresentar com seriedade. Romanos 3, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A pessoa que nasce uma vez, eu gosto de dizer que ela experimenta 3 tipos de morte. Né? A morte física, a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna. E a que nasce 2 vezes, ela morre só uma vez. Né? Morre só uma vez, morre fisicamente, mas nasceu de novo, então, promovido. É isso mesmo. E terceiro efeito que o pecado causa é desejos da carne e pensamentos. Não entrar naquilo que o pastor Fábio já introduziu, que a gente já ia falar. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, o que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você não vai chegar para uma pessoa quando vai abordar e dizer que vem cá, filho da ira. Não vai chegar para a pessoa e dizer, filho da ira. Filho da ira. Você não vai chegar e dizer para a sua sogra, que não é crente, né? Vem cá, minha sogra, filha da ira. Né? Ou você dizer para o seu genro, vem cá, mala, filho da ira. Você não vai dizer isso para a pessoa, mas é. Você não vai dizer, mas a pessoa é um filho, se ela não tem Cristo na vida dela, se ela não teve uma experiência com Cristo, se o evangelho não fez sentido para ela, se ela não recebeu o santo evangelho, é um filho da ira. E literalmente a Bíblia é um filho da ira, porque a Bíblia diz que a ira de Deus, ela está sobre todas as pessoas. Isso é horrível, é terrível. Terrível. E as pessoas estão caminhando para o inferno. E a gente com vergonha de evangelizar. E com medo de evangelizar. Então nós precisamos levar muito sério essa questão da ira de Deus sobre as pessoas. Entender isso como uma pancada, como uma mensagem, um despertamento para a nossa vida, mais do que para a vida das pessoas. E o quarto efeito é a separação do mundo. Lá em 1 João 5,19. Quarto e último efeito. Diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Tiago capítulo 4, verso 4, diz, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo, ou se constitui inimigo. E 1 João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Então, o mundo jaz no maligno. E aí do Mike McKinley, eu sou mesmo cristão, tem essa frase aí. O ser humano não se encontra espiritualmente ferido. O ser humano se encontra espiritualmente morto. Separado de Deus, perdido, debaixo da ira de Deus.
Irmão, ver uma pessoa transformada pelo Evangelho é uma alegria enorme. Por isso que a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque 99 justos que não precisam de arrependimento. Né? Eu tenho uma frase, que eu desenvolvi essa frase, ela não é uma frase nem muito profunda, não, é uma frase até simples, coisa de pastor simples mesmo, né? E essa frase eu gosto de usar porque me lembra muito quem eu era antes, quem eu sou hoje e o que a gente se torna no decorrer da caminhada. Eu costumo dizer que o maior problema dos santos é que eles se esquecem que um dia foram pecadores. E aí eles não, parece que o que eles receberam de graça não querem oferecer de graça. E aí você sabe que não oportuniza para as pessoas o Evangelho. É muita ingratidão e a gente precisa corrigir isso. O ser humano está morto em seus delitos e pecado. Segundo os textos acima, tem um exercíciozinho para a gente terminar essa lição. Quais são os efeitos ou resultados do problema? São 4, vamos lá. Primeiro, pode pescar, gente. Primeiro, não ouvi não, gente. Bem bonito, está sendo gravado aí, ó. Primeiro, qual é? Segundo. Terceiro. E o quarto? Então, quero concluir dizendo que o pecado, essa lição, gera morte espiritual e que todas as pessoas sem Cristo estão mortas e afastadas de Deus. Todas estão afastadas de Deus. Vamos para a nossa página 13 do manual, a solução do problema. Quando nós pensamos no problema dos dias atuais, nos reportamos imediatamente à mudança dos corações humanos. Não podemos pensar nos problemas apenas como problema, mas como nós podemos ajudar para que as pessoas sejam transformadas. A cura da alma das pessoas, a transformação do ódio e amor, a sociedade muito... Esse rapaz que eu estava evangelizando aqui no Uber, ele tem muito ódio, pastor, no coração. E ainda bem que eu terminei o seminário de oração. Eu estava muito espiritual dentro do Uber, com a paciência tremenda e Deus me fazendo amar aquele cara, sabe, entendeu? E desarmando com graça e abrindo a porta para futuros contatos. Mas o mundo está cheio de ódio, porque não conhece o amor de Deus. E aí, nós pensamos também como o arrependimento pode ser produzido, como o perdão, a reconciliação, a paz pode reparar os sonhos perdidos. Então, vamos ver alguns versículos que falam sobre reconciliação. Efésios capítulo 2, versículo 1, para você preencher. Paulo escreve dizendo: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, Ele nos deu vida. Então o Evangelho ele tem esse poder de vivificar, a gente precisa acreditar nisso. Quando estou pregando o Evangelho, por mais simples que seja a mensagem, eu acredito no poder vivificador do Evangelho. Amém? João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pode aí. Então o Evangelho ele dá vida, o Evangelho também traz salvação. Nós falamos do problema no evangelismo, que é o pecado, nós estamos falando da solução do problema. E 1 Pedro capítulo 3, verso 18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, escreva aí, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, através da crucificação da morte de Cristo na cruz. Atos capítulo 4, verso 12, gosto demais desse texto. Eu aconselho você a marcar esse texto nas suas Bíblias, na sua Bíblia. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Uma coisa interessante, eu conversando com esse rapaz no Uber, ele começou a sair, falar de filosofia, e ele disse, e eu comecei a falar da minha fé e tal, e conversando um pouco sobre teologia e algumas coisas, ele entrando, um filósofo, e ele falando, entende muito bem, citou vários filósofos e tal, disse que eu precisava estudar um pouco de filosofia, eu disse, não, eu vou estudar, mas eu gosto de teologia, e conversando sobre Bíblia também, e aí ele disse, eu vejo que você não vai jamais separar a Bíblia da sua fé. Não vou, não posso, eu só caminho contigo aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eficaz. Amém? Eu não preciso convencer ninguém, eu preciso só crer no que a palavra de Deus pode fazer. Assim eu consigo evangelizar ateus,
consiga evangelizar qualquer pessoa pela palavra de Deus. Eles podem não crer, mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Então, é você pregar com verdade, com autoridade, com amor, com sabedoria. Amém? 1 João 3,18, porque também Cristo morreu, isso eu já li, né? Atos 4,12 e nenhum outro, também já li. É para saber se vocês estão ligados, gente. 3,16, porque Deus amou o mundo, vamos lá? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Bota vida aí. Você cita, gente, isso para as pessoas. A palavra, ela pode transformar o coração das pessoas. O pastor Fábio é missionário, né? Foi missionário na África do Sul, tem muita experiência nisso. E em qualquer cultura transforma, né, pastor? A palavra de Deus tem poder de fazer isso. Amém? Olha a sua vida, porque maior milagre. É não? Quem você era e quem você é hoje. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém, vem aí ao Pai senão por mim. Ele fez, esse filósofo aí, fez várias perguntas para mim, eu fiz uma pergunta para ele, o que é a verdade? Rapaz, foi muito engraçado ver ele responder o que é a verdade. E tem hora que eu só escutava por educação, mas eu já estava, Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Eu falava minhas convicções com respeito e amor, e ele me escutava. E a gente precisa também escutar as pessoas, né? E respeitar a opinião das pessoas. Um dia eu estava evangelizando um rapaz. Cadê o Sônia, pastor Sônia? Pronto, não sei se o Sônia estava presente, estava evangelizando. Acho que era na casa do Antonildo, né? Eu estava evangelizando um rapaz. E o cara era testemunho de Jeová. Estava evangelizando, conversando. Passou um crente que eu nunca tinha visto na minha vida de bicicleta. Cheio de fogo. Ele parou na bicicleta, ele ficou assistindo eu evangelizar o rapaz. E eu evangelizo conversando, sabe? Relacionando e conversando e tal. Esse irmão saiu da bicicleta, rapaz, não tenho paciência não. Lá não tenho paciência não. Ei, para aí um pouquinho, para aí. Atrapalhou o crente e disse, você vai para o inferno. Ele não quer dizer para você não, mas você vai para o inferno. Eu fiquei assim. Eu disse, não, irmão, tá né, o cara estava para evangelizar o irmão. Esqueci, foi do outro lá. Entendeu? Ainda bem que ele pegou a bicicleta dele, tinha que trabalhar, e eu fiquei lá assim, olhando para o testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová olhando para mim, né? Eu estava na hora de acabar assumindo a culpa, senão ele estava falando que eu ia para o inferno. Não, mas o cara ouviu, foi direto para o cara mesmo, mas ficou nisso mesmo. Eu nem me lembro mais o que aconteceu depois. Uma evangelização desgraçada, acabou com a minha experiência, pastor. Fiquei traumatizado. A Bíblia diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que as pessoas acreditem ou não, a gente só tem que ministrar a palavra. Amém? Romanos capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você coloca a palavra aí, justos, coisa maravilhosa, né? O poder do Evangelho, pela pessoa de Jesus, né? O nosso mediador entre Deus e os homens, a pessoa pode se tornar justo pela obediência de Cristo, não pela sua própria obediência. Porque o morto não tem como obedecer se não houver uma ação primeira da palavra de Deus. Você entende isso? Não tem como você ressuscitar um morto espiritual se a palavra de Deus não entrar no coração dele. Certo? E quando você receber essa linda Bíblia, vocês não vão jogar ela na cabeça da pessoa, porque não vai assim que o Evangelho entra. Nem empurrar ela dentro. Vocês são precisos explicar de forma sábia, amorosa, inteligente, com autoridade. Isso aqui, tem crente que não tem paciência de sentar, de gastar tempo. Eu estava conversando com o Renan, cadê o Renan ali, que é o nosso semeador missionário, representante lá na nossa igreja, o Renan. Ele estava falando, pastor, isso não é um projeto, é bom que vocês tenham consciência disso. Um projeto de coisa rápida, né? Exatamente, isso é um projeto a longo prazo. Precisamos produzir frutos que durem para a glória de Deus, amém? Que adianta encher a igreja de pessoas e as pessoas não ficam, porque não tem profundidade. E começa com a apresentação
rasa e sem profundidade do Evangelho. Então, se a gente começar fazendo isso, como o pastor Fábio demonstrou aqui maravilhosamente, o pastor Fábio aqui apresentando, dá vontade de se converter. Ele fica ali, para aceitar Jesus de novo. Eu já pedi um estudo para ele ali, que eu estou tendo contato com ele, né? É bom demais ouvir o pastor Fábio. Eu nunca me canso, porque as apresentações dele são muito claras, ele é muito didático, eu gosto desse tipo de coisa. Página 14 do Manual do Participante, o cumprimento da profecia. Qual é o cumprimento da profecia? Foi prometido libertação e cura, são esses os cumprimentos da profecia. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E agora eu estou lembrando, né, pastor, que a Every Home está produzindo, próximo ano, uma Bíblia para presidiários. Aí que bênção. Pode chegar nas igrejas parceiras, né? É um projeto, né, pastor, maravilhoso que a gente está aí ainda sendo trabalhado. Mateus capítulo 9, 35 ao 36, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, coloque aí, toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Muita compaixão de Jesus em compartilhar, isso é cumprimento da profecia. Ele veio como restaurador, ele veio como salvador, como Messias, como aquele que veio libertar os cativos, veio curar os enfermos, os oprimidos do diabo. Irmãos, nós como cristãos, nós temos a vida de Cristo em nós, e temos a palavra de reconciliação, de libertação. Nós somos instrumento. Você é instrumento de Deus para levar a libertação e cura para as pessoas. Amém? Aí tem uma perguntinha aí. O homem está vivendo nas trevas, enganando e sendo enganado, vivendo sem esperança, afastado de Deus e rumo à morte eterna. Qual a solução para o problema? Qual a solução para o problema? Quem é? É a pessoa de Jesus, é o evangelho do Senhor Jesus. E aí, quando você olha para os seus vizinhos, o que é que você vê? A gente tem acompanhado, mudou minha perspectiva, o sentinela de oração, porque eu tenho orado intencionalmente pelos meus vizinhos. E aí você tem um exercício embaixo, porque os seus vizinhos precisam, as casas precisam ouvir o evangelho, seus vizinhos, a gente precisa conhecer o nosso vizinho. E aqui nós temos um problema sério aqui. Alguém já teve problema com algum vizinho? Pois é, vai ter que resolver isso. Crente não pode ter problema com o vizinho. Pois é. Mas não é novidade. Né? O José, o seu irado, debaixo de ira, né? Mas não pode ter. Então, o que você vai fazer aí? Tem um exercício, primeiro passo aí. Uma lista com local de fácil visualização. Você vai pegar imprimir isso aqui depois, vai colocar no lugar e você vai interceder. Vocês ouviram na palestra do pastor Fábio no começo, sentinela de oração, que a oração faz o quê? Remove os obstáculos. E funciona. Vai acontecer casos de pessoas procurarem você para ser ajudadas. Alguém já teve essa experiência? Procura. 4 da manhã eu recebi a ligação de um casal, mulher chorando, eu um susto, e aí te aconselhando, e depois fomos lá, trouxe para trazer um café primeiro, ela depois, ímpios, meus vizinhos, só contato de mercadinho, evangelizando. Então, primeiro passo, conhecer aqueles que desejam alcançar, para você fazer o quê? Orar pelos seus vizinhos. E a pergunta é, você conhece seus vizinhos? Você coloca o seu nome aí na casinha que está cinza, coloca o seu nome, e você vai colocar o nome dos 2 vizinhos da sua esquerda, o nome deles. Peguei agora, né? Quer evangelizar Samaria, os confins da terra, né? E não evangeliza Jerusalém. Quer orar lá? Nós temos que orar pela África, né? Temos que orar pela Finlândia, mas temos que orar também pela minha rua. Não é cada casa? Então, bota o seu vizinho da esquerda. Olha aqui o nome dos meus vizinhos. Vando, Charuto. Eu não sei o nome ainda deles, mas é Charuto. Dona Ivonede,
Marie. Aí eu botei o nome da minha rua, Mário de Andrade 1292. Nossa rua, né, pastor? Aí eu botei, você bota aí os seus vizinhos. Mas bote mesmo, para você orar por eles. Porque Deus vai remover os obstáculos, vai te dar a oportunidade de você evangelizar ele. Botei mais alguns vizinhos, botei outros nomes também. Aí embaixo você amplia a rua, né? Quarteirão. Isso é uma forma estratégica de você orar intencionalmente pelos seus vizinhos. Nós temos que começar na nossa Jerusalém, na nossa rua. As pessoas só podem ser reconciliadas com Deus por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. E para isso, cada cristão precisa se dispor a compartilhar sua fé em Cristo. Então, você tem que ir para o supermercado, você vai para a vizinhança, você vai para a padaria, intencionalmente agora. Você não vai só por ir, né? A gente foi lá fazer o treinamento em Nova Rússia, aí uma noite lá, né, pastor? Foi com uns peitinhos na praça. Quem não compreende isso, achar que a gente estava lá na diversão, porque era a turma bebendo e tudo, né? A turma matando aranha, né? Caranguejeiro, e a gente comendo espetinho e tomando lá uma água mineral. E ali, atentas às oportunidades. Nós temos que ser luz nas trevas mesmo. Não é verdade? Está aqui, cadê minha família? Levanta quem é familiar, irmão. Familiar meu, direto, está ali, meus familiares. Certo, ali a Carla, que é minha irmã, levanta a mão, Carla, está ali. Quando eu comecei, a Carla é testemunho que estou falando, eu falo isso, acho que ela nunca ouviu falar, mas eu falo muito nos treinamentos. Ali outra Carla Grace, que é minha sobrinha. Quando eu comecei, a Carla Grace, o pai dela é o pastor Greike, da igreja lá, da restauração, né? Missionário da restauração, pastor Greike. Quando eu comecei a evangelizar, só eu era crente na minha família. E eu ia para os aniversários. As mulheres eram quase tudo nuas, dançando, se rebolando. O Greike, meu irmão, viu, pastor? Era um cachaceiro. Eu gostava de beber, não era não, Carla? Bebi, que não era brincadeira. Era cerveja. Ele e o padre disputavam quem bebia mais. E eu ia para as festas. Minha esposa chegou a ir algumas vezes comigo, não foi, amor? Eu chegava, ela via eu chorando em casa. Mas eu não deixava de ir. Eu estava lá nas festas. Bebendo um refrigerante, um suco, comendo. Chato, né? Comendo. E aí eu disse, me levantava no meio de ímpios, da minha família ímpia. Eu levantava, fazia uma oração, abençoava a vida deles e ia para casa. Toda a minha família está na presença de Deus. Pode ser que nem todos na sua família, mas eu oportunizei a minha família para isso. Só tem um que está meio assim, né? Não vou dizer o nome dele, mas todo mundo sabe aqui que é, né? Só misericórdia, mas a gente está ainda, né? Um dia ele está lá em cima, um dia ele está lá embaixo, mas... Aí tem crente assim, entendeu? Fica quieto. Mas nós oramos. E minha família hoje está na presença de Deus. Nós temos o pastor Grey, que é pastor, tem o pastor Davis, que é pastor também, tem o Clésio, que acho que é diácono lá na igreja batista. Nós temos várias pessoas servindo o Senhor, né? Eu estou também pastoreando, então, assim, minha família na presença de Deus, porque isso começou de a gente poder estar com a família e evangelizar e compartilhar o amor de Deus, independente, considerar a nossa casa, porque o pessoal se baseia muito que o profeta em casa não tem honra, então não vou evangelizar minha família, não. Aí acaba fazendo uma coisa, escandalizando o nome de Jesus com seu testemunho. É verdade que talvez as pessoas escutem melhor outra pessoa, mas não custa nada você dar um bom testemunho, ter caráter, para que o evangelho não seja atrapalhado na vida das pessoas. Vamos para a página 15 do manual, aula 4, vamos entrar agora na questão missionária, né? no chamado, na missão de Jesus. 4 objetivos da missão de Jesus. Hebreus 12, capítulo 12, verso 2. Vocês anotaram o nome dos vizinhos? Eu não quero anotar não, estou com raiva. Anota, viu? Se não der para anotar tudo aqui, você faz em casa urgente isso aí, porque tem que orar. Tá certo? Senão o seminário da Sentinela não funcionou. A gente tem que orar pelos vizinhos. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O objetivo da missão de Jesus era consumar a obra no Calvário.
João 6,15, sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, o que foi que ele fez? Retirou-se, essa é a palavra, novamente sozinho para o monte. Jesus, ele estava aqui também protegendo o seu chamado. Jesus não buscava fama, apesar de ser famoso, quanto mais ele, quando ele curou aquele cego, né? O leproso, o leproso já queria falar para todo mundo, ele mandou ir lá no sacerdote e tal, mas mesmo assim a multidão seguia Jesus, por causa dos milagres. Jesus não procurava fama, ele procurava a glória de Deus. A gente tem falado muito sobre isso, a glória de Deus. Pregar o evangelho, compartilhar as boas novas. E Jesus, ele protegia o seu chamado quando ele não deixava que as pessoas saíssem do foco. Elas queriam que as pessoas realmente tivessem um encontro com o Pai. Por isso ele se retirava e ele ia orar, né? Para que realmente o seu chamado fosse protegido também. João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Aí vem o outro objetivo da missão de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O pastor Fábio colocou aqui a questão da experiência da pessoa com Deus, né? A pessoa que é transformada. É essa vida plena aqui. Plenitude de alegria, de perdão, de amor. Essa plenitude que Deus fala. E 1 João capítulo 3, verso 8. Eu gosto demais. Esse versículo me acompanha desde as minhas abordagens evangelísticas, até cruzada evangelística, que eu também, na época, usava muito. Ele diz, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é... Mais uma vez, não vai chegar para a pessoa e dizer, vem cá, é do diabo, né? Não, mas a gente sabe que é do diabo. Você tem que olhar para a pessoa e entender que ela é do... Você tem que ter essa consciência. De uma forma séria, você tem que entender isso. Porque aquele que pratica o pecado é do... Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra destruir. E com isso a gente entende essa diferença também da questão do pecado e da questão dos pensamentos, né? Das obras da carne. A gente entende porque o pecado, a natureza pecaminosa é quando a pessoa se converte e ela é transformada em um discipulado para que o objetivo é a santificação. É a reconciliação do homem com Deus. É um processo que não termina aqui, né? Só quando o Senhor nos chamar, a gente partir dessa vida. Mas a natureza pecaminosa, o problema dela pode ser resolvido, o pecado, quando Cristo é anunciado e quando a pessoa recebe a Cristo. Então ela tem a salvação, tem a vida eterna. Tá certo? Depois entra o discipulado. Mas o problema do pecado é resolvido naquela situação. Se uma ação evangelística não visa a obra salvífica, então é como colocar um ar-condicionado no vagão que está indo para o inferno. Essa frase não tem autor, né? Mas é uma frase muito forte. Porque se a minha ação evangelística não visa a obra salvífica, é como aquele pastor que pediu a irmã para contar um testemunho, uma bênção, e ele não considerou a salvação, perdão dos pecados, uma bênção. Gente, a coisa mais importante hoje para a igreja é a obra salvífica, é a cruz de Cristo. É a mensagem da cruz. Amém? A mensagem mais importante. E me parece que essa mensagem é pouco pregada em muitas igrejas. A gente precisa entender isso, porque é oportunizar as pessoas, não só na igreja, mas também como a nossa ação evangelística. É como colocar um ar-condicionado no vagão que está indo para o inferno. Então, qual é a missão de Jesus? Qual a missão de Jesus? Jesus veio para quê? Hein? Salvar, libertar, destruir as obras do diabo. Enfim, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio destruir as obras do diabo, ele veio trazer salvação. Vamos para a página 5, página 16, aula 5, o ID e a grande comissão. Pregar o amor, o evangelho, é exatamente isso. Tem toda essa composição, né? A salvação, o amor. O amor de Jesus nos constrange, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui o fundamento ou os princípios da grande comissão, o ide e a grande comissão. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide, preencha aí, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos, bote a palavra, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim ou a consumação dos séculos. Agora preste atenção, nós não precisamos ir. Por quê? Hein? Se você for olhar no texto original, não encontramos aqui o ir no original, mas o fazer. Por que a gente não precisa ir? Porque nós já estamos. Se você está trabalhando, se você está se relacionando com as pessoas, você já está indo. Quando os discípulos foram estimulados a ir, eles tiveram que sair por causa da perseguição, a gente vai ver isso aqui. Mas nós já estamos num contexto do ID. Nós não precisamos, isso muda um pouco, aliás, um pouco não, muito a mentalidade da igreja, porque as pessoas acham que precisa ter um dia específico para sair para evangelizar. E não tem que ter um dia específico. O evangelismo tem que ser intencional e é estilo de vida. Eu tenho que ir onde já estou indo, e ali eu já testemunho da minha fé, eu já compartilho o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, eu vou oportunizar as pessoas, seja na faculdade, no trabalho, aonde estiver. Você pode fazer o estudo do Evangelho das Boas Novas do Evangelho de João, aonde você estiver. Na faculdade, no intervalo do almoço. É a sua filha, pastor, que faz isso? É o filho do pastor Alessandro? Na faculdade, que apresenta o estudo do Evangelho de João? Foi sua filha? Da Bahia, né? Tem uma menina da Bahia que ela aproveita o espaço da faculdade, né? O horário do almoço, e ela está dando o estudo do Evangelho de João para a colega. Então, em qualquer situação, você pode apresentar o Evangelho. Amém? A salvação, o Billy Graham diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, tem mais um texto maravilhoso que diz, é aquele mesmo texto, mas tem uma outra palavra que a gente quer enfatizar, que fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, aí bote a palavra aí, anuncieis, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes aqui é o evangelho, que é o poder de Deus, conforme Paulo fala lá em Romanos 1,16. Então nós fomos chamados, colocaram anuncieis? Nós fomos chamados de reconciliadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 18, 19. E aqui é muito massa mesmo que a gente vai falar aqui. Que quebra algumas coisas, mitos, né? E que a gente tem. Que o cara diz: eu não tenho um dom de evangelizar. Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista, eu não tenho um chamado. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo esse texto, diz que todos nós temos um chamado. Diga assim: eu tenho um chamado. Independente do seu dom ministerial, depende de qualquer coisa, você tem um chamado. Todos nós como igreja temos um chamado. O que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18, 19? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Você se enquadra aqui? Você foi reconciliado por Jesus Cristo? Então ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Então você recebeu o ministério da parte de Deus. Recebe aí, irmão. Você recebeu o ministério da parte de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós recebemos o chamado de Deus para ser reconciliadores, ainda recebemos o quê? A palavra para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Não lançando em conta os pecados dos homens. Então nós temos esse chamado e a gente precisa considerar isso. Nós estamos na página 16. E por quê? Porque todos devem anunciar. Todos devem anunciar. Atos capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, coloquei todos, foram dispersos, espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Todos. O Espírito Santo
usou aquela situação da perseguição. E é interessante que quando eles foram espalhados, já tinha igrejas lá estabelecidas. Já tinha igrejas estabelecidas. Como resultado, fruto da evangelização, como fruto do trabalho, do avanço do reino de Deus. Então eles todos foram dispersos e todos evangelizaram. Página 17 do seu manual, Atos capítulo 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando, essa é a palavra, anunciando a palavra. O texto aqui de Atos não revela o nome dos cristãos que foram dispersos, mas sabemos que quando Paulo passou por algumas cidades, já havia igrejas estabelecidas pelos cristãos da dispersão. Outro fato a ser enfatizado é que eles não foram comissionados pela igreja. Escute isso, não foram comissionados. Quando eu evangelizava presídios, ia para os hospitais, eu não era pastor, eu era um membro qualquer, um membro comum. Eu não preciso que um pastor me entenda bem o que eu estou falando, me comissione para evangelizar. Essa ordem eu já tenho de Jesus, amém? Eu vou alinhar isso com a igreja, para me tornar mais intencional, né? Porque a igreja vai cuidar dessas pessoas. Mas você já foi comissionado por Deus para fazer isso. Você tem esse chamado. Não precisamos ser comissionados pela igreja local para evangelizar. Precisamos apenas viver e falar de Cristo onde quer que estejamos. É lógico que ministerialmente você precisa ser comissionado para trabalhar na igreja ministerialmente. Mas para evangelizar você já foi comissionado. Eu como pastor não sou nem doido de impedir. Você imagina um crente assim, pastor, eu quero evangelizar. Vai não. Não deu autoridade para você? E a autoridade do céu está podre? Eu estou falando isso e eu compreendo porque eu, como ovelha, eu já fui proibido de evangelizar. Não acredita nisso? Foi muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu saía para evangelizar com um amigo meu, não vou dizer o nome dele, é porque o nome dele é muito esquisito. O meu é muito esquisito, o dele é mais esquisito ainda. O meu é Demontier, o segundo nome, Demontier. E alguns pastores fazem uma brincadeira que eu não gosto, chamam pastor Demon. Então, pode chamar pastor Carlos, está ótimo, viu? Tá certo? Mas brincadeira, não ligo para isso não. Eu sei quem tem um Cristo. E eu saí com esse meu amigo para evangelizar, e o pastor, você não vai evangelizar não. A gente ia escondido para evangelizar, e tinha que ir escondido para evangelizar. Passei por isso. Aí eu estava evangelizando, a gente foi lá para um lugar, depois de Messejana, os Parques Santa Maria, aquela região ali. E eu estava com meu colega, e do outro lado tinha um sítio, um terreno baldio de um campo de futebol, acho que não sei se era a igreja congregacional, a cristã, alguma igreja que tem um centro de treinamento ali, a gente fazia até retiros. E a gente foi para evangelizar, a gente ia a pé, de um bairro a outro, de Messejana até esse lugar, ia a pé para poder evangelizar, ajudar nas congregações para evangelizar. E aí aconteceu que quando a gente estava evangelizando, ficou tarde e a gente, vamos voltar para o outro lado da rua, porque se a gente passar por esse lado aqui, a gente vai ser assaltado, é perigoso. A gente passou para o outro lado da rua, só que do outro lado da rua tinha um motel. Eu olhei para eles e disse, vamos passar correndo. E a gente acelerou, aparência do mal, acelerou, pastor, passamos correndo. Só que era um dia de sábado, tinha um culto da mocidade em várias congregações. E naquela hora que ele passou correndo, acredite, o pastor do campo, com o carro lotado de crente, passou mesmo na hora que ele estava passando correndo em frente ao motel. Não é brincadeira, foi verdade isso. No domingo, eu e ele fomos disciplinados porque tinha saído de dentro do motel, nós dois. E a gente ia pregar o evangelho. Chegamos no culto, fui pegar na mão da minha namorada, ela solta minha mão. Soltou a mão. Perdemos mais namorada. Fomos disciplinados. Para Deus mudar essa história, a gente chorava aí na brincadeira, por pregar o evangelho. Na minha época, quando eu pregava o evangelho, um sol quente mesmo, fazia aquele culto campal à tarde, né? Antes do culto. Se a gente não avisasse, pastor, vai ser disciplinado porque foi para a praia. Irmão, eu fui disciplinado muitas vezes, entendeu? Por fazer a vontade de Deus. É verdade que teve alguns casos que eu mereci ser disciplinado, mas não esses. Pois é, mas
Fazer o quê, né? É isso mesmo. Vamos lá.